Uma guerra civil foi causada em um país da Europa depois de esquemas de pirâmide fazerem mais de 2 milhões de vítimas. A história que eu quero contar hoje é da Guerra Civil da Albânia, um país no leste europeu, nos Balcãs, que era socialista até o começo dos anos 90. Quando os regimes socialistas começaram a cair no mundo inteiro e as primeiras eleições democráticas foram feitas na Albânia, um novo governo foi eleito e começou um processo de abertura do mercado. Mais ou menos na mesma época começaram a surgir algumas novas empresas que tinham uma proposta muito atraente. Se você investisse o seu dinheiro com elas, elas te davam um retorno garantido de 10 ou até mesmo 25 ou nos casos mais extremos até 100% de retorno todos os meses. Claro que isso rapidamente começou a cair nas graças do povo. Cada vez mais pessoas começaram a colocar o seu dinheiro. Afinal, quem não gosta de uma promessa de dinheiro fácil e rápido? Ninguém estava muito preocupado com de onde exatamente vinham esses lucros, isso nem importava, afinal as pessoas estavam ganhando dinheiro, não é mesmo? Pessoas começaram a vender as suas casas para colocar mais e mais dinheiro nessas empresas. Imigrantes na Itália, na Grécia, começaram a mandar dinheiro para casa para que a família começasse a investir. E claro que isso começou a chamar a atenção do governo, que não fez absolutamente nada para parar isso. Mas o problema é que essas empresas eram todas esquemas de pirâmide ou esquemas Ponzi, no qual o lucro vem exclusivamente das novas pessoas que estão entrando. Ou seja, você tem alguns investidores, a hora que novos investidores botam o dinheiro deles, você usa esse dinheiro para pagar as pessoas novas e, claro, ficar com um pouquinho para você. Essa história atingiu seu auge em 1996, quando 2/3 da população tinham investido em pelo menos uma dessas empresas. E claro que isso não podia se sustentar para sempre. Chegou uma hora que os pagamentos começaram a atrasar e em janeiro de 97, várias empresas começaram a declarar falência. Todas as pessoas que tinham colocado dinheiro nesses esquemas perderam tudo. Estima-se que mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares foram perdidos, o que dá uma média de 400 dólares por pessoa do país, em uma época que o salário médio era de apenas 80 dólares por mês. Como vocês podem imaginar, as pessoas não ficaram nada felizes com isso. Protestos começaram a surgir em todo o país pedindo punição pelos responsáveis e exigindo do governo o reembolso de todas as perdas, porque afinal o governo não tinha feito nada para impedir isso. Os protestos começaram a ficar cada vez mais violentos, confrontos com a polícia, lojas saqueadas. Um representante do governo chegou a ser feito refém e espancado pelos protestantes. O exército teve que agir para liberar ele. E em questão de semanas, o governo perdeu completamente o controle da situação. O sul do país ficou entregue a gangues que dominaram cidades, decretaram toque de recolher e começaram, claro, a trocar tiros entre si. Depósitos de armamentos do exército foram invadidos, saqueados e essas armas começaram a ser distribuídas e isso só piorou a situação. Para se defender, o próprio governo começou a deliberadamente distribuir essas armas para que as pessoas se defendessem. E durante meses, a Albânia mergulhou no caos. A situação só se resolveu quando as Nações Unidas enviaram tropas para acalmar o país, foram feitas eleições e um novo governo foi eleito. Os 3 milhões de albaneses ficaram como resultado uma conta de 200 milhões de dólares em prejuízos e danos por todo o país e uma estimativa de mais de 650 mil armas de fogo e mais de 3 milhões e meio de granadas que foram perdidos pelo exército. Muitas dessas armas acabaram atravessando a fronteira e foram parar em outra guerra, a Guerra de Kosovo ou Kosovo. Mas essa é uma história para outro dia.